Seja bem-vindo ao Radar de Negócios. Há cada vez mais portugueses que procuram arrendar casa, mas a oferta é insuficiente. Por que razão, quando milhares de habitações continuam vazias? O Radar detectou esta semana um mercado em mudança. A tradição é comprar, mas o futuro começa a passar por arrendamento. A dificuldade no acesso ao crédito e a instabilidade laboral têm engrossado o número de famílias que pretendem arrendar. O Governo já lançou medidas de incentivo e há empresas a crescer neste setor. O Radar acompanhou as histórias de quem prefere arrendar em vez de comprar casa. Uma jovem recém-licenciada e um casal com 2 filhos. A consultora financeira Resolve explica que, numa altura de crise financeira, arrendar é a solução para muitas famílias. Por isso, mediadoras imobiliárias como a Remax e a Era tiveram que redefinir o negócio. Já empresas como a Construmed, que gerem lotes de habitações arrendadas, aproveitam a nova orientação do mercado para crescerem no volume. Depois da meteorologia económica, descubra porque é que há cada vez mais portugueses que preferem arrendar casa. A crise impôs restrições no acesso ao crédito, o que levou muitas famílias a optar pelo arrendamento. Mas a oferta escasseia, já que cobra apenas 1/3 da procura. Por que razão? Os proprietários reclamam garantias e exigem uma lei mais rigorosa. Por isso, o Governo acaba de publicar um novo quadro legal e lança medidas de incentivo. Vivemos num país em que a tradição é comprar casa, mas desde 2007 que o mercado dá sinais de mudança. A crise financeira e as consequentes dificuldades no acesso ao crédito à habitação levaram muitas famílias a procurar o arrendamento como alternativa. 800 mil agregados familiares pagam renda em vez de uma prestação bancária, mas há mais 135 mil que desejam arrendar, segundo a Associação Nacional de Proprietários, o que corresponde a um aumento de 20% da procura. A oferta fica-se pelas 45 mil casas, satisfaz apenas 30% dos interessados no arrendamento. Este desequilíbrio tem inflacionado os preços. Há 15 anos que Marta Trindade e Cláudio Garcês vivem em casas arrendadas. Mudaram-se pelo menos 7 vezes e ainda se recordam do valor da primeira renda, 200 euros. Hoje pagam mais do dobro, 487 euros por mês. Eu penso que não há muita oferta no mercado. Muita oferta que seja suportável, porque o arrendamento é caro, não é muito barato. Não há muita oferta dentro de valores acessíveis. Cada vez mais, valores acima dos 500 euros. E acima dos 500 euros, então, efetivamente, é preferível comprar uma casa. Pagar 600 euros ou... É preferível comprar uma casa, claro. Eu acho que hoje em dia o comprar é um compromisso grande, porque quando se compra, a venda não está fácil. Então é uma decisão muito importante e nós não queremos tomá-la já. E muitas vezes falo com a minha esposa e falamos na eventualidade um dia de sairmos daqui e não vejo qualquer fator inibidor de termos outro tipo de solução dentro do arrendamento neste momento, mas acho que é um processo fácil. Temos muito poucas preocupações, não sendo o arrendamento um exagero, portanto, suportamos-lo bem mensalmente e não nos preocupamos, não nos preocupamos com condomínios, não nos preocupamos com concertos, não nos preocupamos, temos uma vida muito mais tranquila, sem a preocupação de que a prestação vai subir, de que temos que pagar a contribuição autárquica, de que temos que não sei o quê, não temos esse tipo de preocupação e podemos sempre mudar a qualquer momento. Mudaram-se de Grijó para um T2 em Vila Nova de Gaia, onde estão a morar há 3 anos e meio. Os nossos filhos começaram a crescer e estávamos num local pequeno, numa terra pequena, Grijó, nos confins. E não tinha cinemas, não tinha nada, pronto. Tinha os cafés de aldeia. E tivemos mesmo que vir para um sítio mais central para os mudarmos de escola, por causa de uma questão de logística dos nossos empregos também. Vanessa Carvalho, de 27 anos, não conta para as estatísticas. Faz parte dos mais de 100 mil casos de arrendamento sem contrato. Desde os tempos de faculdade que mora em casas arrendadas, no início do ano mudou-se para um T1 em Santa Maria da Feira. Está a pagar 150 euros por mês, incluindo já o valor da água e luz. Tive algum tempo à procura, mas aqui nesta zona foi difícil de facto de encontrar T1s e T0, que houve escassez mesmo em encontrar. T2 encontrei de facto muitos, mas para mim não dava, só se eu conhecesse realmente alguém para partilhar. Para a feira vim por questões de trabalho. Vivia no Porto há quase 2 anos e
e depois estava a ser incompatível ir e vir todos os dias. E já que eu tinha que alugar casa e tinha, sendo no Porto ou em Santa Maria da Feira, vim para cá. Podia ter-se candidatado ao programa Porta 65 de apoio ao arrendamento jovem, mas não tinha contrato para poder concorrer. Esta bonificação do Estado abrange cidadãos até aos 30 anos. Em janeiro, a lei foi alterada para conseguir alargar o número de beneficiários. O período de rendimentos declarados foi reduzido de 12 para 6 meses, o que permite aos jovens em início de carreira usufruir do subsídio. Basta apresentar um contrato promessa de arrendamento, as bolsas, prémios e alguns subsídios passam a ser considerados no rendimento mensal. O apoio aumenta 20% para habitações em zonas históricas e de reabilitação urbana e 10% se algum dos elementos do agregado tiver 60% de incapacidade permanente ou se tiver filhos. É também possível a interrupção e regresso ao programa em função das decisões individuais dos jovens. Para mais informações, pode consultar os sites Portal da Habitação e da Juventude. No ano passado, o programa beneficiou 22 mil jovens e exigiu um investimento de 16,5 milhões de euros do Estado. Por ano, há 4 fases de candidaturas, 2 em abril, uma em setembro e outra em dezembro. Se eu estou a pensar em ir viver para um sítio e ficar lá os próximos 30 anos, faz muito sentido comprar uma casa nesse sítio. Se eu estou a pensar em ir para uma terra, mas não tenho a certeza se vou ficar lá há muito tempo, e se calhar vou mudar de cidade, ou se calhar vou mudar de zona, vou mudar de emprego, ou se considero que ainda não tenho uma situação familiar estável em termos de localização geográfica onde vivo, se calhar faz sentido fazer um contrato de arrendamento, porque isso permite-me, ao fim de 2 ou 3 anos, trocar e ir para outra zona. Portanto, eu tenho muito mais mobilidade com um contrato de arrendamento do que com uma compra de casa. E eu querendo trabalhar seja onde for, não é? Porque gosto de ser independente e gosto de trabalhar seja onde for, então hoje posso estar na feira, amanhã não sei, e pronto, é sempre uma hipótese para mim bem mais proveitosa a alugar. Licenciada em Psicologia, Vanessa já trabalhou numa clínica de medicina no trabalho, numa empresa de telecomunicações e numa editora, sempre com contratos precários. É a instabilidade laboral que a impede de se aventurar na compra de uma casa. Eu vivo um dia de cada vez. Quando chegar a essa altura, talvez seja uma hipótese. Também, se calhar, a nível de trabalho, já terei as coisas mais, talvez mais fixas, digamos assim. Já não serei uma trabalhadora intermitente e só nessa altura poderei, de facto, pensar nisso. Se hoje quisesse assinar um contrato, teria que lidar com regras diferentes. O novo regime de arrendamento urbano exige fiadores e a apresentação dos recibos de vencimento dos últimos 3 meses, bem como os rendimentos declarados em IRS. Mas há também benefícios fiscais. Pode deduzir 30% das rendas até ao limite de 586 euros. O processo é quase o mesmo de comprar uma casa, não é? Porque atualmente as imobiliárias exigem alguma segurança também. Para além disso, tivemos que assinar alguns compromissos de que mantemos a casa em bom estado. Nós estamos muito atentos e sabemos exatamente em que estado está o apartamento, porque ele vai ter que nos entregar exatamente no mesmo estado. Até porque alguns têm eletrodomésticos, a maior parte, e por isso é preciso muito cuidadoso, muito cauteloso e que o inquilino perceba que não vai poder pregar ali pregos e depois deixar aquilo tudo como não estava, porque ele assinou a dizer que recebeu em ótimas condições, não é? Quando ele vai sair, faz-se a mesmíssima vistoria com o documento que temos que ele assinou, a dizer que recebeu o apartamento naquelas condições. Há 15 anos que a Construmed se dedica ao negócio da gestão imobiliária para arrendamento. A alteração da lei foi uma mais-valia para o negócio. Os contratos passam a ter uma baliza temporal, o mínimo é 5 anos e o máximo 30. Se o arrendatário quiser sair antes, tem que emitir um aviso prévio. Temos que avisar com 4 meses de antecedência, quer uma parte, quer outra. Se eles quiserem vender a casa, por exemplo, ou se o dono quiser vir para casa, porque estas casas são de imigrantes, essencialmente, têm que nos avisar com 4 meses de antecedência, e se nós quisermos sair, temos que avisar com 4 meses de antecedência. O mercado do investimento imobiliário é muito importante e nós hoje, com a nossa legislação, temos condições para atuar, porque antes, quando os contratos eram perpétuos, digamos, as pessoas tinham medo e era difícil. Hoje, contratos de 5 anos, estamos perfeitamente equiparados ao resto da Europa.
Esta gestora imobiliária manda construir grandes quantidades de imóveis, vende-os a imigrantes portugueses que querem investir no país e fica com a administração das casas destinadas ao arrendamento. Ano a ano se tem vindo a normalizar o mercado de arrendamento. Eu lembro-me que há 18 anos, 20 anos, as pessoas arrendavam apartamentos, mas aquilo era um negócio complicadíssimo, parecia um negócio de máfia. Olha, você entra no apartamento, mas tem que me dar um ano de rendas e não havia segurança nenhuma, e depois o candidato a inquilino, o inquilino depois vingava-se e dizia agora não sai daqui, e portanto a desvalorização da moeda era grande e portanto uma coisa que não, imaginem, 84 era bom e 87 já era mau, e de maneira que era um mercado muito selvagem. Com o novo diploma, parte dos problemas foram resolvidos. Em vigor desde 2006, permitiu a atualização gradual das rendas antigas e criou mecanismos para minimizar os conflitos entre senhorio e inquilino. Mas comprar casa ainda é a primeira escolha dos portugueses. Em dezembro e janeiro, 23,5% do total da procura residencial visava o arrendamento, enquanto 74,6% pretendia adquirir habitação. O mercado de arrendamento nacional está ainda muito longe dos índices europeus, mas há sinais de mudança. Mediadoras imobiliárias, ainda muito vocacionadas para a compra e venda, já detectaram novas oportunidades de arrendamento. É o caso da Era e da Remax. Mediar a compra e venda de casas é o principal negócio da maioria das agências imobiliárias espalhadas pelo país. Vejamos o caso das líderes nacionais. Na Remax, o arrendamento representa 40% das transações, mas na Era a expressão é praticamente nula. 2010 pode, no entanto, ter aberto um novo capítulo no mercado imobiliário. Este contexto de mercado propicia de alguma forma que as pessoas também possam arrendar, porque hoje em dia é mais fácil, é mais complicado, se calhar, aprovar um empréstimo bancário do que era há 3 anos. Hoje em dia os bancos cobram spreads maiores, são mais seletivos na análise de risco aos clientes finais e, se calhar, o mercado de arrendamento é uma alternativa para aqueles que têm dificuldade em arrendar casa. Podemos pensar que o mercado de arrendamento pode ter algum crescimento em Portugal nos próximos anos. Tem muito a ver, por 2 motivos. Um é que muitos compradores viram que o banco não lhes dava crédito e, portanto, optam por arrendar. Em segundo lugar, pela incerteza económica e porque a forma de pensar das pessoas mudou bastante. Se no 2006 e 2005 parecia que todo mundo podia comprar qualquer casa e um carro e tal, esta incerteza económica levou a ser mais conscientes e, portanto, muitas famílias decidiram não arriscar em comprar, esperar melhores momentos e, de momento, arrendar. No último ano, a Remax cresceu 32% no arrendamento. A compra e venda revelou uma subida mais lenta de apenas 8%. Crescemos também em arrendamentos bastante. Isto também ajudou a compensar esta diminuição das transações de venda e ajudou a crescer o volume de negócios da companhia em comissões. Mas o número de transações para compra e venda continua em maioria. No ano passado, mais de 16 mil casas foram adquiridas e apenas 10 mil arrendadas. Na Era, o arrendamento tem um valor residual. O nosso core, o nosso alvo é o mercado da mediação da compra e venda, aqui a colar em alguns mercados, na habitação ou mercados de turismo, no Algarve, por exemplo, em períodos de verão, em períodos sazonais. O mercado de arrendamento tem alguma expressão, mas isso para nós são casos de exceção. A regra, de facto, é mediar a compra e venda de casas em Portugal. Das mais de 15 mil habitações que todos os anos são intermediadas pela Era, apenas 1% destina-se ao arrendamento. Portugal é dos países da União Europeia onde menos se arrenda casa, representa apenas 13% do mercado imobiliário. Na Alemanha, a realidade é completamente diferente. 57% da população opta por arrendar, na Holanda 47% das famílias são arrendatárias e em França 45%. Até na nossa vizinha Espanha, 18% do mercado é absorvido pelo arrendamento, o valor ultrapassado em 2% pela Grécia.
Quem se dedica ao negócio do arrendamento viu disparar a faturação nos últimos 2 anos. As casas que a Construmed administra estão praticamente todas ocupadas. Portugal começa agora a despertar para este nicho de mercado. Há 2 milhões de portugueses a viver em casas arrendadas e poderiam existir pelo menos 3 milhões. O potencial de crescimento é de 30%, segundo a Associação Nacional de Proprietários. São bons indicadores para a Construmed, líder nacional em gestão de imóveis para arrendamento habitacional. Aquela pessoa que estava a comprar e não tinha condições para isso, agora arrenda. E, portanto, veio-nos mais mercado, não é? Há mais gente, há mais procura. Ao todo, gera 500 habitações, 97% estão ocupadas. Este ano espera aumentar o volume de casas para 530 e em 2011 para 580. Administrar uma casa implica angariar arrendatários, fazer a gestão do condomínio, efetuar obras de recuperação, receber as rendas dos inquilinos e entregá-las ao proprietário do imóvel. Nós cobramos, portanto, sobre cada renda 8% e o primeiro mês de renda. Se houver um arrendamento que seja inferior a 1 ano, então não cobramos esse primeiro mês de renda. Porque também achamos que é assim um bocadinho forte um inquilino que sai ao fim de 6 meses e nós alugar novamente, às tantas estamos num ano a receber 2 rendas, é desagradável. Tudo o que seja arrendamentos de 1 ano para cima, voltamos a cobrar esse primeiro mês de renda. É um negócio lucrativo que tem crescido nos últimos anos. Em 2007, faturou 154 mil euros, em 2008, 166 mil e no ano passado ultrapassou os 170 mil euros. Quando arrendamos o apartamento, temos que ter a prudência de o arrendar bem, portanto, a pessoas que credíveis e que tenham capacidade que sejam fiduciáveis para pagar a renda. É obrigatório um fiador. Portanto, o fiador é uma coisa muito importante e esse fiador é o principal pagador no nosso contrato. Nós fazemos de uma forma a que ele seja o principal pagador. Muitas vezes os fiadores não se apercebem disso, mas nós esclarecemos. E isso traz-nos, de facto, uma taxa muito boa de sucesso, porque neste momento em contencioso das nossas administrações é 0. É no mercado da imigração que promove a venda das habitações. Os compradores-alvo são portugueses que estão na França, Suíça, Luxemburgo, Alemanha, Espanha e também nos Estados Unidos. O lisboeta, o portuense, todos os outros têm receio, têm medo. O imigrante que está em Paris, em Zurique, em Geneve, não, está habituado a isso. Portanto, é uma prática comum no país de imigração em que ele está. Então, como compreende isso, prefere investir na sua terra e não no país onde está, não é? Nós aqui em Portugal nós portugueses somos 15 milhões. 10 vivem em Portugal, 5 lá fora. Estou a falar de 5 que todos os anos vêm cá. Não é aqueles 5 milhões que estão na Austrália e vêm cá de 20 em 20 anos ou nunca mais cá vêm, não. Estou a falar de 5 milhões que vêm todos os anos aqui assim. É um mercado gigantesco. E esse mercado, virado para este setor, podia ser um impulso na nossa economia enorme. Atua sobretudo em Vila Nova de Gaia, mas também no Porto e recentemente no Algarve. Gera imóveis que vão do T0 ao T2, com intervalos de rendas entre 280 e 600 euros. Sediada em Gaia, a Construmed lidera o ranking das gestoras de imóveis com melhor taxa de ocupação, logo seguida pela Boa Gesto do Porto e pela Norverde Braga. O arrendamento habitacional poderá ser a chave para sairmos da crise no imobiliário. Há 455 mil casas vazias em Portugal, 300 mil estão degradadas e 155 mil foram retidas pelos proprietários. Bastaria que metade fosse arrendada para dar um novo fôlego à nossa economia.